tá começando mais um episódio do TPM Podcast. E hoje nós vamos conversar com uma dermatologista. E olha que interessante, né, Gi? Ela se intitula Dermatologista Raiz. Vocês sabem o que significa isso? Ela vai estar explicando aqui pra gente. E quero apresentar para vocês a doutora Mariana Barros. Seja bem-vinda, doutora Mariana. Obrigada a todos. Obrigada. Doutora, começa falando assim, como que você começou sua trajetória na medicina e o que fez você ir para a dermatologia? E explica sobre a dermatologia raiz também. Primeiro vou falar sobre a dermatologia raiz, depois eu vou falar ótimo. Princípio de tudo. Dermatologia raiz, gente, é um termo que ressurgiu, acho que nasceu das cinzas, até entre nós médicos primeiro, porque entre nossos colegas, quando fala assim, eu tô com um problema na pele, uma doença de pele, né, eu intitulo uma pereba, né, quem é que trata pereba, né? Com a demanda tão grande hoje da estética, né, então a maioria dos dermatologistas hoje atuam na estética, ou seja, quase 100%. E é a maioria mesmo. Quando a gente fala maioria, a gente pensa um pouco mais de 50%, não, praticamente 100%. Grande maioria, ou para não dizer quase todos. E aí a gente começou entre nós médicos, né, nessa brincadeira, você gosta de pereba, né? Então você é dermato raiz, eu sou. Eu me considero uma dermatologista raiz e é isso. É a gente ter o foco principal na essência da nossa formação médica, né? Na nossa especialidade, que é a dermatologia, onde a gente trata doenças de pele. A gente tem um foco exclusivo, a gente não atua na área estética. Eu não aplico um botox. Aliás, aplico quando é para tratar doença de hiperidrose, que é uma transpiração excessiva que a gente trata com a toxina botulínica. Realmente, eu acho que eu aplico botox nesses casos. Então, dermatologista raiz é este. É o especialista em dermatologia com foco na doença e a gente abre um leque até nisso aí, né? Para cirurgia dermatológica e para oncologia cutânea, ou seja, a parte bem séria da dermatologia. Nada de assunto do momento, de dermatologista, modinha estética, né? E você falou um pouco pra gente sobre, né, dermatologista raiz. Eu queria que você passasse pra gente se há uma diferença. Como que é essa diferença? As pessoas, elas sabem, quem te procura, elas sabem qual é a diferença da dermatologista estética e da raiz? Elas sabem esse diferencial? Eu falo assim, hoje quem não está na mídia está invisível. E eu estava invisível, acho que até pouco tempo, poucos meses atrás. Porque a gente vem de uma outra formação acadêmica onde que não precisava disso, o médico não precisava. Isso é passado. Hoje a gente sabe que nós temos que estar aqui, conversando com vocês, tá no Instagram, né, nas redes. Então, a partir desse momento que a gente viu que lá, se você abrir teu Instagram, procurar todos os dermatologistas que você procura, você como um paciente, uma futura paciente dermatológica, você vai encontrar todos falando da beleza. Falando do último laser, da última tecnologia para rejuvenescimento, para embelezar, mas a doença ficou de lado. Então, nesta necessidade é onde eu atuo, que eu comecei a falar, gente, eu sou invisível. Eu me senti uma especialista invisível. E aí eu entendi, quando eu comecei a entrar nas redes sociais, que o público, a grande massa, os meus prováveis pacientes, não sabem dessa diferença, né? Porque se você vai procurar, está com problema de pele, você vai procurar um especialista para cuidar e resolver esta doença, você vai em qualquer dermato achando que ele está apto, está atualizado nos protocolos, na atualização das medicações para te atender bem e resolver teu problema. Então, eu digo muito assim, o público, as pessoas no geral não sabem o que é um dermatologista raiz. Ele pensa assim, eu preciso de um dermato, aí liga para amiga, para, né, alguém da família, e indica logo, eu fui lá, ela faz botox, faz isso. É dermatologista, é especialista na pele? Mas tem o foco na doença? Não. E eu confesso para a senhora que quando a Regiane me apresentou, né, o seu Insta, aí eu fiquei assim, eu falei, gente, eu acho que eu preciso de uma consulta com ela. Pelo assim, porque assim, eu acredito que eu tenha foliculite, né, no bumbum.
E aí, mas quando eu fiquei olhando o seu Instagram, eu entendi que talvez não é só o que eu já fiz e que não deu certo, que é a laser, né? Os tratamentos. Os tratamentos a laser e que não deu certo. Que às vezes tem algo mais a fundo, alguma alergia. Vi que lá que tinha um menino com uma alergia há 13 anos sofrendo com aquilo e tal. Aí eu falei, gente, por que eu não encontrei ela antes? Para vocês terem noção, quando a gente vê, e vem no consultório, vem pacientes do Brasil todo. Hoje eu atendo pacientes de fora do país, porque a gente tem a consulta online. Mas vem casos já que estão nos extremos. Aqueles casos de 20, 30, 40 anos que nunca conseguiu resolver. Nossa. A maioria que senta na minha frente hoje fala, doutor, eu tenho uma alergia há 20 anos. E eu nunca consegui. Eu tomei corticoide a vida toda. Me passaram o antialérgico. Outros profissionais me trataram com umas vacinas, que eu nunca ouvi falar em vacina, né, para certas coisas da dermatologia. E que passou anos nessas vacinas em doses, né, de programa de segmento, de meses, fazendo mês a mês, coisas que têm um custo elevado. Quando chega para o paciente, chega para mim e com essa história eu tenho uma alergia, e quase sempre é assim, eu já na hora já ligo aqui uma luzinha. Nunca foi num dermato raiz. Já vem na hora, assim. Eu falei, é diagnóstico, eu vou fazer. Eu vou dar esse diagnóstico e vamos resolver. Não é prepotência, gente. É capacitação, foco, estudo naquilo. Por exemplo, quando eu vou a um congresso de dermatologia, eu não vou nas salas do Fotona, do laser tal, da última tecnologia para o seu lábio ficar mais bonito. Não, eu vou lá na aula de psoríase, eu vou na aula de lúpus, eu vou na aula das doenças bolhosas, naquelas que dão coceira e por aí vai. E por incrível que pareça, quando a gente está lá nesses congressos, nessas aulas, um plenário que às vezes tem 400, 600 lugares, assentos, tem 4 médicos. 5 médicos. E aí você termina aquela aula maravilhosa e você caminha no espaço do congresso e entra na sala da harmonização facial. Gente, tem gente sentada no chão. Se você chegar, você tem que sentar no corredor. Aí, tá Então, vendo? a gente vê essa demanda pelo apelo estético. O brasileiro é vaidoso. Então, assim, é necessário? É, mas e aonde estão Até sendo onde, formados? Para onde estão indo os dermato raiz? Aquele que vai tratar a doença. E dermatologia é assim, nós estamos cuidando do maior órgão no corpo. Esse habita mais ou menos, pode acontecer mais de 3.000 doenças diferentes. Como é que você joga tudo na conta da alergia? Essas doenças na pele mesmo. Doenças de várias naturezas, inflamatórias, infecto-parasitárias, doenças infecciosas. Mato Grosso é campeão, gente, isso é sério, campeão sul-americano de hanseníase. Quem está tratando esse pessoal? É uma doença que é negligenciada. Quem está tratando, quem está fazendo o diagnóstico, são poucos. E aí a gente vê assim, o lado da necessidade é o lado invisível, né? E a gente vê o lado do apelo estético e da beleza. É maravilhoso. A gente entra hoje num consultório de dermatoestética, a gente pensa que você está no top of mind de São Paulo e do mundo, da Europa. Pelo requinte, pelo tudo que aquilo ali gera, né? Gera muita riqueza. Né? É deslumbrante. É lindo, assim, né? É lindo. Mas eu acredito que se eu fosse fazer estética, eu também estaria fazendo isso, né? Eu teria que ter o foco. Eu ia investir na melhor tecnologia, oferecer o melhor de mim. Quando eu fosse a um congresso de dermatologia, eu não ia na aula de pereba, eu iria para a aula da tecnologia. Quantos congressos seguidos você vai numas aulas tão voltados para beleza e estética? E quanto necessário você teria que ter tido de tempo, de foco, estudo, abrir livro, abrir artigo, para você atualizar num tratamento, por exemplo, de lúpus cutâneo. E tem. Doença que pode, né, se está associada a outras, leva à morte. Ao câncer de pele, né? Então, assim, o câncer mais agressivo de todos, gente, ganha do pâncreas. Todo mundo tem medo do câncer de pâncreas, né? É o de pele, é o melanoma.
Nem o de Ele pâncreas está em primeiro chega a lugar, ser. né? O câncer de pele. Né? Então, Nossa. e é o mais, né, incidente no mundo todo, não é só no Brasil. O mundo todo. O mundo todo. E é isso. Né? Falando aí sobre doenças de pele, acho que dá pra fazer. Doutora, qual que é a doença de pele mais, assim, ignorada pelas pessoas? Mais ignorada? É. Nossa, é uma pergunta difícil, né? Tem que pensar agora um pouco. Você falou que tem mais de 3 porque a mil, gente né? fala das mais frequentes, né? Das mais comuns, que tá todo dia a gente vendo. Eu acho que a mais ignorada é a coceira. Que não é que bem acho uma que é doença, é um alergia, né? sintoma, né, gente? Muito, fica bem claro, né? A doutora aqui não está falando que coceira é uma doença. A coceira, ela é uma manifestação, é um sintoma, é um sinal que a gente vai ver na pele, e o sinal, paciente né? vai ter um sintoma ali que pode ser de muitas doenças, inclusive doença do fígado, causa coceira na pele. A própria gestação tem o prurido gravídico, né, que é de gravidez. Então, assim, o quanto esse médico sabe, qual é o tamanho do leque dele, o quanto ele atualizou para identificar numa queixa, né, de coceira que é tão negligenciada. E por que é negligenciada? Porque todo mundo que tem algo que coça pensa que é alergia. E eu vou falar para vocês, quase 100% não é alergia. Não é. Pode ser perigoso, né? A gente tem que descobrir a causa. Não presta atenção. Tem que descobrir a causa. E aí tem que estar bem apto e bem capacitado para você conseguir conversar com esse paciente num tempo suficiente, né? Fazer perguntas sobre a vida, o dia a dia, no que trabalha, se tem produtos químicos. Hoje as pessoas, até por exemplo, uma maquiadora, ela lida com elementos químicos o tempo todo. Uma cabeleireira. Então, várias profissões lidam. Vamos tirar desse foco mulher, o homem que trabalha na lavoura, o pedreiro, né? Aquele que trabalha no sol. Então, ele lida com várias coisas. E aí, dali, Pode a gente já desencadear começa. uma Sim, alergia. pode dar uma coceira que a pessoa vai entender, às vezes, como uma alergia. E pode ser alergia. Eu não estou dizendo que a alergia não existe, né? Existe alergia. Mas todo o histórico de contato, principalmente da alimentação, que vai dizer se é uma alergia ou não. Se ela é intermitente, se ela é constante, se ela é recente, se ela é de 20 anos atrás. Tem umas histórias, gente. Se a gente fosse se escrever as histórias que chegam no consultório de coisas que você, quando ele começa a contar o problemão todo de 40 anos de sofrimento, você fala, meu Deus, aonde é uma agulha no palheiro? Como é que eu vou descobrir um negócio de 40 anos? Gente. E depois E a a gente pessoa vai se resume, ela estendendo. vai... Aí você vai entendendo que às vezes é tão simples. É uma coisa desse tamanhozinho assim, que foi negligenciada, modificou. Se você usar corticoide constantemente para aliviar uma coceira, tem uma reação que o corticoide faz na pele que a gente chama assim, é o grande vilão, é o grande mascarador do verdadeiro diagnóstico. E quando a gente pega pacientes cronicamente usando medicação errada, aí você fala assim, meu Deus, a batata está assando, para quem que eu vou jogar? Porque já está mascarado. Aquela doença original ali de base, ela já modificou totalmente a forma de apresentação. Meu Deus. E aí, não é questão de malícia do médico suspeitar, é questão de conhecimento, é ciência. É trilhar o que está contando, com o que eu estou vendo, com a história lá atrás de quando começou. Né? É uma investigação mesmo. Isso vai fazer um diagnóstico bem feito. E diagnóstico bem feito é cura. É controle. Tem muitas doenças, né, que não tem cura, mas tem controle. Assim como a pressão arterial, diabetes, que agora diz que vão chegar na cura, né? Coisa maravilhosa. Tem muitas doenças que a gente faz o controle, porque não tem como curar ainda, né? Sabe que eu fui assessora do sindicato do sistema penitenciário, né? E aí houve um período que a gente foi visitar uma unidade nova, né, aqui no estado. E ela era enorme, né? Passamos um dia todo lá. E era, tipo, um cheiro diferente, era úmido. E embora ela fosse, tipo, tinha um mês mais ou menos a unidade. Mas já tava com os reeducandos todos lá. Pessoal, tipo, meio úmido, assim, nos locais. A gente foi visitando. E aquele pessoal já tava acostumado com aquilo. Tipo, no final do dia, eu tava com uma coceira. Eu lembrei da história porque a senhora falou. Eu tava com uma coceira. E no dia seguinte, eu tava com umas manchinhas no braço que parecia impinge. E no dia seguinte, aquelas já estavam secas e já tinha outras no outro. No mudou de terceiro lugar. dia, eu tinha no corpo todo, eu tinha no peito, eu tinha na barriga. E, tipo, eu tava de
de calça, né? De camiseta. E eu já tava por dentro de outras partes do corpo. Eu pensei, será que foi porque eu encostei em algum lugar, né? E tá dando nos braços? E eu E aí a gente vou te foi contar tratar. mais, vou te contar mais uma coisa. Às vezes existe um fator coincidência que o ser humano é próprio de dar um jeito de sempre associar um fato ao algo que surgiu repentinamente. Por exemplo, você esteve lá visitando as unidades e tinha uma certa umidade, você já pensou logo, um lugar úmido, fungo é inóspito, né? Talvez não tenha uma higiene muito boa, enfim. Automaticamente, seu cérebro humano, isso é da humanidade, ele arruma um culpado para justificar o que surgiu naquele dia. E às vezes foi uma coincidência. E o médico tem que saber, inclusive, disso. Nossa. Eu vou te dar um exemplo que eu falo para os Eu meus contei. pacientes. Ó, quem é meu paciente vai lembrar. Se ontem você apareceu com umas manchas vermelhas que coçam aí no rosto, vamos dizer o rosto. E por coincidência, você foi passear antes de ontem no sítio da sua avó e pisou numa manga que estava no chão. Você vai falar, doutora, foi a manga que eu pisei. Porque foi a única coisa diferente que aconteceu comigo. Verdade. O ser humano, ele tem essa necessidade dele encontrar justificativa. E quando vem umas histórias pra gente, eu já fico lembrando. Ou então a gente fala assim, se pisou na jaca naquele dia, vai falar que foi porque pisou na jaca. Entendeu? Então, pode ter sido, não vi tua pele, você está descrevendo que era semelhante a impinge, mas que foi tomando o corpo todo. Aí eu já te falo, uma impinge, ou seja, o fungo causador da tínia, que a gente chama popularmente de impinge, leva de 6 a 10 meses para tomar corpo todo. Ali eu já desfiz seu diagnóstico de fungo. Gente, você entendeu? Só de você me contar. Eu nem vi a tua pele, não te examinei no dia e eu tô te dizendo. Só porque eu sei que a história dos fungos, a história é lenta. A evolução não é assim. Doutora, amanheceu aqui, coçou, depois já foi sumindo, já veio para cá e no terceiro dia já estava no corpo todo. 10 anos de clínica, 10 anos de pereba. A gente vai entendendo esse passo a passo da própria história. Sabe quando a gente fala, eu estou migrando meu consultório só para o particular agora. Principalmente pela essa necessidade de eu conversar e voltar, perguntar outros comemorativos, a medicação que usa, seu histórico de doença, seu histórico familiar, se já aconteceu mais vezes, se é intermitente ou é contínuo, qual é o grau de sintomas que você vai me descrever, isso leva um tempo. E a gente nunca consegue dispor de um tempo tão longo para ter toda essa qualidade de entrega de um diagnóstico se você está inserido num plano de saúde, dentro do SUS. As pessoas falam, ai doutora, a senhora é maravilhosa, mas a senhora vai abandonar a gente? Eu sempre digo isso, eu preciso de mais tempo de qualidade com você e isso tem um custo, isso tem um valor que tem que ser inserido. Você vai num médico que atende plano de saúde, ele tem uma agenda montada a cada 10 a 15 minutos, porque senão ele chega no final da semana dele do mês, ele vai ganhar tão pouco que se ele vendesse cachorro quente na pracinha da rua onde ele mora, ele ia ganhar mais dinheiro, ele ia ser mais bem sucedido financeiramente. E qual que é o propósito de todas as profissões? É você progredir financeiramente. Aquilo te dá um resultado. Tem uma recompensa, né? Então, o nível de um especialista chega um momento que você tem que partir para o paciente particular. Porque aí você vai ter uma entrega realmente, aquela que você está preparado, que você gosta. E eu amo. As minhas consultas, eu falo, deveria durar mais do que 1 hora. Muito mais. A não ser as de retorno, que é em meia hora. Mas deveria, porque aí você gera tanto mais qualidade no atendimento, diagnóstico mais certeiro, né, e você consegue, e não é coisa simples, eu tô falando assim, por exemplo, chega casos muito graves, eu até brinco, gente, hoje a história foi cabeluda e eu vou tentar descobrir, porque tem coisas que até o paciente se equivoca um pouco na hora de contar a história, né? E você tem que, às vezes, de uma segunda vez com esse paciente para ele contar tudo de novo. E aí, é engraçado que quando ele volta novamente na mesma história, ele já acrescenta fatos
que ele não disse na primeira consulta. E o bom médico, ele tem que ter um bom prontuário, ele tem que escrever tudo ali, deixar salvo. Quando esse paciente volta, imagina, eu atendo 200 pacientes por semana. Quando esse paciente retorna, né? Como é que eu vou saber da história? Lembrar. Vai ter que ser uma tudo, né? primeira consulta, sem ter anotado nada, então isso demanda tempo. Tempo é qualidade, não é quantidade. Quando a gente entende isso, você começa a entregar a medicina que você tanto acredita. E é o que está em falta, né? A verdadeira medicina é isso aí, mas demanda tempo. E tempo demanda custo. Tempo é dinheiro. Isso, tempo é dinheiro. Então, eu estou falando demanda custo. Tempo é dinheiro. Tempo é Esse dinheiro. plano de saúde tinha que valorizar mais os Pois médicos, é, né, né? doutora? Isso é uma- Mas eu acredito que nunca chegará nesse Não, nível, né? Não é possível, gente. O Brasil é tão grande, né? 200 e quantos milhões de habitantes? Eu não sei mais o último censo, mas um país tão imenso, com tanta divergência social, manter um SUS, né, ativo como o Brasil demanda tudo isso daí há tanto tempo, chega a ser modelo de pesquisas, né, de outros países que estão fazendo pesquisa na área da saúde. É muito difícil e é muito falho, principalmente por isso. E aí, o que acontece? Quanto mais você vai se especializando, quanto mais a gente vai... investimento, né? Vamos falar assim, você vai se tornando bom realmente, porque a boa prática da medicina é o tempo que vai dizer o profissional que você vai se tomar. Ninguém sai da faculdade tão bom quanto. É a experiência, É né, experiência. na prática. Isso leva Experiência. tempo, leva estudo, dedicação, né? Doutora, quais são os sinais que a pessoa deve ter quando ela encontra uma pinta, uma mancha na pele? A maioria das pessoas que tem pintinhas que vai surgindo ao longo da vida, Ai, na olha, maioria tem um das monte. vezes, é fator genético, gente. Nós brasileiros miscigenados, e eu sou, né? Na minha família tem negro, branco e índio, é tudo misturado. Eu sou a verdadeira brasileira. E a gente tem, né, umas papuloses, nós temos manchas na pele que é de herança genética e de herança familiar, hereditária. Então, na maioria das vezes, elas são, eu falo, benignas, né? São boazinhas. E quando que a gente vai suspeitar? Faz parte da minha primeira consulta com meus pacientes. Eu vou te ensinar uma regrinha básica das pintas, eu tenho uma pintinha marronzinha que surgiu na minha pele e eu não existia. De um ano para cá eu estou notando e ela vem crescendo. Não importa a velocidade do crescimento da pinta, isso é o de menos. Mas ela está modificando. Quando é que eu vou saber que realmente é o momento que eu não posso mais fugir do dermatologista, de uma avaliação especializada? É quando ela dá o primeiro sinal de transformação. Ó, gente, quem está em casa, ó, presta atenção. Essa pintinha marronzinha que antes é lisa, você passa, você não identifica onde ela está e de repente ela muda textura. Uma Vira das uma principais transformações é textura. Você não precisa nem olhar. Quando você passar a mão, você já localiza ela. Ó, ela é áspera, levemente áspera. É o primeiro passo. Segundo passo é quando essa pintinha ganha relevo. Ganha não, ela modifica relevo. Ou ela cresce abaulando para fora, ou ela afunda. E as que afundam são as piores. Nossa. Tá? Ou ela muda relevo, ela sai do plano natural da pele. Ou ela De afunda, que a gente pinta. chama de atrofia, né? Ela é o mergulho que ela dá e essas crescem mais infiltrativas, no caso dos cânceres de pele e de outras doenças também. Ou ela abaula, cria um relevinho aqui em cima. O pessoal começa a chamar ela de verruguinha. Todo mundo chega, doutor, eu tenho uma verruguinha aqui que já está esquisita. Não é uma verruga. Verruga é uma doença viral, né? Um vírus que causa e aí tem outra origem e outro desfecho de tratamento. E o terceiro, gente, o terceiro sinal, né, do passo a passo para você, passa a mão no teu corpo, nas suas pintas. Mudou a textura, mudou o relevo, ela vai ficar constantemente inflamada. A inflamação persistente. Tudo que está inflamado de 15 dias a 30 dias, você usou pomadinha, um anti-inflamatório, né, uma neomicina lá, qualquer pomadinha que você comprar lá na farmácia, sem receita, sem nada. Pomada simples, eu falo, né?
e ela não mudou, não sarou, ou ela só deu uma remissãozinha, ela diminuiu a inflamação, mas voltou a ficar inflamada de novo. A gente chama isso de inflamação persistente. Ou quer usar um termo mais popular para quem está em casa entender, feridinha que não sara, gente. Essa já pode estar no nível de câncer de pele. A feridinha que não sara é aquela feridinha que está constantemente inflamada, ela não necessariamente precisa doer. É isso que eu ia perguntar agora. Ela dói. Né? O que mais engana no câncer de pele, gente, e qualquer câncer, não dói. Não dói. Você pensa que ele é bonzinho. Ah, doutora, eu nunca liguei porque não doía. E é isso mesmo. Então, aí você vai lá, unha, dá uma cutucada que você começa a se incomodar e sangra. O sangramento de repetição também, assim, por pequenos motivos. Às vezes você está lavando o rosto, vai secar com a toalha e sangra. É câncer de pele. Quando contou, chegou nesse nível, eu não pego nem lupa mais para ir lá e ver. Eu já sei, é câncer de pele. E a incidência dos cânceres de pele, que são esses que passam por esse processo de crosta, né, textura, relevo e inflamação persistente, é muito alta. Esse é o mais comum, são os carcinomas. E já está num nível mais avançado, são né? os carcinomas causados pelo sol. Já a categoria melanoma é outro nível de câncer de pele. Esse é o mais agressivo e esse não passa por essas sequências que eu disse aqui. Isso aqui é para carcinoma, que também é câncer de pele. Mas são os mais tratáveis, os mais fáceis de resolver, cirurgia mais simples, enfim, um acompanhamento não tão, né, exagerado. As pessoas pensam, agora eu vou ter que ficar indo no médico todo mês porque eu tive um câncer. Não, existe um intervalo bom aí. Mas o melanoma, que tem que ser outro podcast para a gente falar sobre este tipo, que aí é muito mais complexo. Ele tem formas de apresentação bem diferentes dos carcinomas. E não tem relação com o sol, viu, gente? Melanoma não é diretamente relacionado ao sol. São fatores da pessoa, predisposição, né, individual e genético, fatores genéticos associados. Aí, o câncer, então, ele não é só pelo sol, Não. né? A categoria carcinomas, Tem sim, outro que é fator, um tipo, né, uma classificação. Mas a categoria melanomas, não. Melanomas é mais genético e predisposição familiar. Se na tua família alguém, um vozinho teve um melanoma e tal, o que eu tenho que fazer, né? Vamos agora tirar a roupa, olhar tudo e olhar nas partes mais escondidas do corpo. Axila, planta do pé, nas unhas, couro cabeludo, dentro do ouvido, olho. Pode dar melanoma, inclusive, nos olhos, né? Nós temos melanina. Onde tiver melanina... Gente, que curioso, né? O nome vem da origem melanina, que é o pigmento da pele, né? Que vem lá do melanócito, que é a célula produtora. E nós temos melanina, inclusive, nos olhos, né? Verdade. A cor dos nossos olhos é determinado pela melanina que a gente tem. E a gente tem que ter esse hábito, né? De olhar o corpo todo, né? E no dia a dia, no máximo, a gente nunca nem olha nas costas, né? No máximo, a gente vai olhar a área do decote, os olhos, mal dá uma olhadinha na orelha, dorso de mãos, de braço. Mas para melanoma, são áreas bem inusitadas, né? Onde você acha que não vai ter, é lá que aparece. O último melanoma que eu operei era de planta do pé. Então, assim, a gente assusta, né? Não, você contando, eu já fico olhando, imaginando meu corpo todo, assim. Será que eu tô Quem é casada, atenta? tem namorado, ou se mora sozinha, é um perigo. Porque passa muitos anos, às vezes, sem olhar nas costas, né? Tem partes do corpo que a gente naturalmente não vê. Mesmo que você fica no espelho, se manobrar bastante, você não vai conseguir ver totalmente as costas. E melanoma aparece nas costas também. Couro cabeludo. Gente, sabe quem que faz diagnóstico de doença de couro cabeludo? Que eu falo, são minhas parceiras, eu amo. As cabeleireiras. Aquelas que lavam o teu cabelo, estão escovando, abre, penteia. Então, às vezes, elas acham, olha, tem mancha ali. Né? Tem uma manchinha, tá meio esquisito, você não tinha. E como é que você vai ver? Né? Por exemplo, eu nunca vi o meu couro cabeludo. Só, às vezes, assim, um pouquinho. A gente olha no espelho, uma parte ou outra, mas esconde. Frente, né? São esconderijos de doenças graves, E tem né? muitos no couro cabeludo? comum Não, na ninguém verdade, vê, assim, né? quando a gente fala de melanoma, assusta, mas assim, gente, tem um refrigério. Deus sempre dá um refrigério para as coisas muito graves. São raros. Amém, né?
tem uns estudos que afirmam em torno de 5% dos cânceres são melanomas. A incidência mundial. 95% dos cânceres de pele são da categoria carcinomas. Então, são os mais tratáveis, são os menos agressíveis. A gente pensa assim, ó, quando desses carcinomas, então eu não vou morrer, se eu não tratar também não vai virar nada? Não, gente, ele faz metástase também. Né? Ele pode se manifestar à distância, né? Ele vai... E o melanoma ele é tratado com químio? O melanoma é um tratamento muito complexo. Então, primeira coisa é cirúrgico. Retira. Todo câncer, gente, eu tô gripada, levemente gripada. Todo câncer de pele, o tratamento definitivo é através da cirurgia. E os outros também. Só que tem áreas do corpo, né, como outros cânceres, que às vezes tem algo que impossibilite a cirurgia, né, da retirada do tumor. E os da pele é tudo mais simples, porque está exposto aqui fora, é mais fácil diagnosticar, é mais fácil tratar. A cirurgia é com anestesia local. Mas a gente não faz quimioterapia e radioterapia para carcinomas. Muito raramente, em casos assim, de múltiplos tumores, tudo ao mesmo tempo, é um coadjuvante. Porque não dá para operar múltiplos de uma vez só. Mas melanoma, por exemplo, existe sim os tratamentos de quimioterapia, bem específicos e bem diferenciados das químios de outros cânceres, que é bem específico no caso de melanoma. E a pele negra? Eu já ouvi falar que ela que não precisa se preocupar. É mito, é verdade. Mito. Vamos lá, gente. Pele negra também faz câncer de pele, né? A incidência é menor? É óbvio que é, porque a pele negra tem muita melanina, né? E o que é melanina? É o pigmento da nossa pele. Nós, você branquinha, mais clara, eu morena clara. Eu morena? Você também, essa é da minha cor. Então, nós morenas claras, a gente tem uma quantidade razoável dessa melanina. E o que é a melanina? Eu sempre imagino assim, faça uma historinha mental. A gente é como se a célula lá do nosso corpo sentisse que você está exposta a uma radiação, a uma luz solar muito forte, e ele vai abrir um guarda-solzinho lá. Ele libera a tinta. Sabe o polvo, quando vai fazer a fuga? Eu acho que é o polvo, a lula, que eles soltam uma luz, uma tinta preta. Eu não sei se é o polvo ou é a lula que faz isso. Ele faz um sombreado, que é um corta-luz, né? Para ele fugir e o inimigo não saber se ele tá ali, se ele sumiu. Desculpa. É isso. Essa célula, que chama melanócito, vai liberar essa tinta, é como se fosse um guarda-solzinho para fazer sombra no núcleo, como é que chama? No DNA do núcleo das nossas células da pele. E a célula da pele que vai receber essa agressividade da radiação é a basal, é a última lá de baixo. Para ele conseguir mexer no DNA, é lá, não é aqui fora, entendeu? Aqui é a queimadura. E lá embaixo, na basal, estão essas células produtoras da melanina, que vai abrir esse guarda-solzinho para fazer sombra e proteger o núcleo das células. E quanto mais pigmento, melhor. Quanto mais pigmento, melhor. Mas por que então pessoas negras também têm tempo? Lembra? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, uma pessoa de pele bem negra, que trabalhou desde a infância no sol. E tem muito disso, né, Mato Grosso. Pessoas que trabalhou na agricultura, na lavoura, em N trabalhos, né, de estar exposto todos os dias no sol. A teoria, água mole, pedra dura, uma hora, aquela melanina não foi a sombra suficiente. E outros comemorativos, gente, nós temos fatores internos de proteção do DNA das nossas células. Isso é chamado na medicina são fatores antitumorais, genes antitumorais. Então, eles estão o tempo todo lá lutando para que não tenha um tumor, que não há um desequilíbrio nesse seu DNA. Então, esses fatores antitumorais, algumas pessoas nascem com uma quantidade maior deles, o suficiente para a vida toda te proteger, e outras pessoas com quantidade menores. Então, varia de indivíduo para indivíduo.
Então, algumas pessoas vão ter mais predisposição, porque com certeza ele tenha menos quantidade desses fatores de proteção naturais que existe, né? Então, assim, a falha, uma quebra num sistema, na fisiologia interna de todo o funcionamento da proteção do nosso organismo. Mas eu já operei uma história, eu sempre lembro dela, uma esposa de um pastor de Várzea Grande, uma mulher negra. Operei, se eu não me engano, foram 6 a 8 cânceres de pele, tudo no rosto. Ela foi, assim, meu caso que mais me chocou, porque até naquele dia, naquele momento, eu imaginava assim, nossa, talvez 5% dos meus pacientes tenham pele mais escura, mais morena, né? E nunca vi nada tão assustador. E a gente foi operando uma série de... Ela passou 1 ano e meio comigo, tratava um, curava, aparecia E outro. tinha histórico tumor. de muito contato com o sol. Aí a parte fundamental, por que que ela teve? Ela contou a história muito triste, ela sempre teve uma infância muito humilde, desde os 5 anos de idade ela trabalhava família na lavoura de cana-de-açúcar, aqui no sul, perto de Jaciara, ali tem uma usina de açúcar, a origem dela era de lá. E ela teve muita exposição ao sol desde essa idade. Então, quando ela chegou a mim, ela estava em torno de 55 anos e com tudo isso de câncer de pele. E além de tudo, olha, outro fator importante do trabalho, né? Exposição de sol da vida toda, e ela disse que quando eles iam fazer a colheita do canavial, eles ateavam fogo para tirar, despelar as folhas do canavial para isso era facilitar assim, né? a colheita. E muitas vezes, na madrugada, eles já iam para essa colheita com o fogo ainda aceso. Então, Começavam ainda tinha a mais colheita com exposição. todo aquele calor de fogo na pele. Então, imagina, fogo e sol. Assim Muita como tem exposição. pessoas que trabalham na cozinha industrial, quantos restaurantes, quantos pizzaiolo estão lá naquele forno de pizza, trabalhando ali noites e inteiro, noites, anos e anos da sua vida. Sai dali e pega sol. Vai na hora do almoço, vai de moto, anda no sol. Final de semana é calor demais. Ah, vamos pegar um solzinho, vamos para o rio, vamos para a cachoeira, vamos não sei para onde, vamos para a piscina. Tudo isso é um somatório. E outra coisa importante, não é só de você ter ido na praia o ano passado, passou 1 mês na praia, que vai te dar o câncer de pele lá para frente. É o acumulativo. E se porventura, por exemplo, esses exemplos que você falou do contato ali do cozinheiro, do pizzaiolo, se tiver usando um protetor, ajuda? Ou... Ajuda. O protetor solar, gente, por incrível que pareça, e ideias eu chamo malignas da internet hoje fala contrário a protetor solar, eu sou a maior defensora. A proteção solar, ele é uma barreira dupla, química e física. Tem um elemento químico que vai ajudar a proteger esse núcleo da célula, é como se fosse o que a melanina faria. E tem a barreira física, né, que está ali, que vai fazer uma película de proteção entre você e o agente externo, ou o calor excessivo e o sol também. Para os ambientes de calor, eu falo, tem que arejar o ambiente. Coloque uma fonte de corrente de ar, liga um ventilador, não soprando para o fogo, senão você não vai cozinhar, fazer o negócio. Soprando para você, para desviar esse fluxo de calor. Outra coisa se você já tem pele muito sensível, use máscara e mantenha uma certa distância, né? Se você está cozinhando, está saindo um vapor quente aqui da tua panela e você está fazendo com o rosto em cima do vapor, é muito mais quente. Se você pegar um utensílio, né, uma colher, uma espátula, seja o que for, e ficar de cabo longo e ficar a uma certa distância, você só vai ter que pegar habilidade para fazer isso bem feito. Mas você vai conseguir. É hábito. Já ajuda, né? Para você manter uma distância. Mas tem que usar o protetor. Quem trabalha nos fornos de padaria, enfim, cozinha industrial, usar o protetor. E, doutora, tem algum exame que a gente precisa fazer, assim, para prevenir o câncer de pele? Ou é só o protetor solar mesmo? Que ainda... Eu falo assim, existe vários níveis de prevenção. Primeira de todas é a nossa roupa. Isso aqui já protege, né? É que aqui é tão quente que a gente não Cuiabá, consegue estar então, no dia a né? dia tampando os braços, né?
Mas a roupa é a primeira forma de proteção. É uma barreira física, né? Segundo, é o protetor solar. E terceiro, é que você precisa procurar o dermatologista. Pôr a mão na consciência, gente. Eu ando muito no sol, eu vou pra cima, eu vou pra baixo, saio do meu carro. Tem gente que fala assim, doutor, eu só ando de carro, eu não vou ter câncer de pele. A mão no volante, o que anda de moto. Então, a gente vê que hoje tem bastante equipamentos, roupas, né, com manguito longo, que tem filtro solar no tecido das roupas, inclusive. Mas a radiação que bate no vidro do carro chega até você também. Então, tem que passar protetor, até a luz, inclusive. né, doutora? A luz Não. Não? Aí, foi bom você falar nisso, Regiane, porque as nossas lâmpadas, quase 100% hoje, são à base de LED. O celular, o monitor do computador, a lâmpada de teto dos ambientes é LED. A LED não causa câncer de pele, viu, gente? Olha que maravilha da modernidade. Mudou, né? Modificou. A halógena e aquela fluorescente antiga, elas têm maior risco. Mas a LED não. Doutora, e falando de roupa, eu vi uma curiosidade em relação à roupa preta e o sol. Explica isso pra gente. Eu gravei umas outras histórias lá, tá lá no meu Instagram, viu, gente? Vai lá que vocês vão ver tanta coisa. É muito grande a dermatologia, né? Você tem que fazer muito assunto para falar um pouco de cada. Pois é. Roupa preta. Existem várias teorias, nada tão cientificamente comprovado, mas é porque também os estudos não vão muito para algumas áreas para ir tão a fundo. Diante de todas as teorias e tudo que eu estudei e alguns testes que eu fiz, gente, o preto é a pior cor no sol. A não ser que tenha filtro solar no preto, né? Das roupas pretas, mas é a pior cor no sol. Eu falo assim, das escuras, tanto o preto como todas as outras, o azul marinho, o marrom, né? Muito escuro, eles não faz a refração da radiação e da luz solar. Ele absorve, ele capta, ele puxa. Preto é uma fonte armazenadora de calor. Se você andar com uma camiseta preta no sol, você vai sentir a diferença. Queima. Coisa, né? A tua pele vai arder no sol. E aí, faça o contrário. Esse teste eu já fiz. Você tira a camiseta preta, veste a branca lá. Sua malhazinha, velha e boa camiseta branca de algodão. Chega e esfria. Então, a melhor cor no sol é o branco, é totalmente o oposto do sol. Porque o branco repele a radiação. Os pretos absorvem. E aí entra outra categoria que eu chamo de cores quentes. Os 5 tons de vermelho, as 5 variações de vermelho, ou seja, 5 variações do fogo, cores que lembram fogo, gente, ó, vermelho, vinho, laranja, amarelo e rosa pink. Tudo que lembra fogo esquenta muito. Atrai não também. filtra bem. Então, nós moramos em Cuiabá. Sabe o que me dá agonia? 90% das empresas botam uniforme nos funcionários de preto. Pela facilidade, né? De não é qualquer sujeirinha que básico, aparece. E a gente adora. Não, eu também, eu adoro. Mas preto a gente reserva mais para dentro de casa e à noite. Quem trabalha em ambiente fechado também, né? Não vai ter esse risco. Aqui, né? Agora, quem tá lá andando, você vê muito isso. Exposto né? ao sol. De roupa preta, ou às vezes a pessoa sai de guarda-chuva preto, porque aquilo lá não é sombrinha, não é de sol, não é guarda-sol, é guarda-chuva. Ótima essa dica. Conta pra aí pessoal, você vai lá, aí. né? Você vê aquelas tiazinhas, eu acho tão bonitinhas elas andam de sombrinha na intenção boa, né? De refrescar, fugir do sol, né? Poder andar a pé na cidade. Com a sombrinha preta. Gente, isso aí é a moda de Nova York, com aquela imagem linda que expandiu no mundo todo depois do advento da televisão, né? Então, isso foi sendo divulgado, aquelas imagens lindas de Nova York, que antes era até mais fria do que hoje. Hoje ela já é mais quente, né? O globo todo está esquentando. Mas aquela chuvinha, aquela garoa, aquele ventinho gelado. Então, o pessoal pegou aquilo como moda, achou bonito e expandiu no mundo todo. Todo mundo compra a tal do guarda-chuva preto. E aí o cuiabano tá lá. Achando que tá protegido. Não, ele não repele a radiação, ele puxa, ele absorve. Porém, as empresas, as indústrias de sombrinhas, eles estão fazendo uma pintura prateada agora. É verdade. Isso ajuda. A pintura prateada, ela funciona como uma barreira bloqueadora, uma barreira física. É um reforço da barreira física. Ela não tem elementos de anti-UV, né, ultravioleta. Não é isso. Ela só vai fazer uma película
que protege. Às vezes você vê umas sombrinhas pretas mesmo, que tenha, né, essa pintura prata. Só que ela desgasta muito fácil, porque é uma pintura, né? Então tem que estar trocando constantemente. Tem que sempre estar novinha. Né? Mas, ó, larga a mão do preto. Doutora, a pinta, ela é um risco de morte? Depende, a pinta, Regiane. Vamos falar. É assim, mas é bem comum a gente falar de pinta ou verruga, né? Sim. É comum a gente falar assim. Quando que uma pinta pode representar um risco? Voltando atrás, aquelas 3 fases da transformação para maligno. Muda a textura, muda relevo e fica constantemente inflamada, ou seja, a feridinha que nunca sara. Mas uma pinta, por exemplo, nós temos aquelas molinhas macias, né? Que pode ser marrom, pode ser acinzentada, pode ser preto, pode ser cor da pele, pode ser rosadinha. Então, tem várias tonalidades. Esses são os nevos, que podem ser até congênito, né? Você já nasce, às vezes, com alguns deles. Inclusive, tem nevos que é bem preto, a gente chama melanocítico. E tem desses melanocíticos totalmente enegrecidos que tem cabelos, tem pelos. Esses têm um risco maior. Mas quando é aquela pintinha, aquela bolinha, vamos falar um cogumelinho lá, macio, tá aqui nas costas. Não tô vendo, mas faz de conta que eu tô passando a mão e tô sentindo uma textura macia, molinha, bem semelhante à da pele. Não dói, não arde, não coça, não cria a crosta, não é áspero, não modificou, e principalmente de crescimento muito lento. Era quase daquele tamanho a vida toda. Os pacientes falam isso. Doutora, esse aqui é quase desse tamanho a vida toda. Eu até dei risada quando você falou, tem aquela coisinha, tem cabelo. A família da minha mãe toda tem assim, doutora. Todo mundo tá errado. Então, tem que examinar. Se tem cabelinho, pelinho, tem que examinar, olhar na lupa. E aí, assim, textura macia, nunca modificou muito, é desde a infância ou surge muito na adolescência. Nós temos, vamos falar assim, 2 principais picos de incidência, 3, de incidência de aumento da quantidade dessas pintas, que mesmo sendo benignas, elas podem surgir ao longo da vida. Primeiro é na adolescência, na puberdade, quando muda o perfil hormonal. Mudou o perfil hormonal lá na puberdade, no pico dos hormônios, né? Vai surgir alguns. Que você nunca teve. De nasce um nenenzinho lisinho, maravilhoso, depois enche. Então, ali na puberdade manifesta quase tudo. Segundo momento para nós mulheres, os homens nem tanto. Nós mulheres, cada gravidez que a gente tiver, vai aparecer mais um monte. Estímulo hormonal de novo. Eita. Hormonal e outros fatores de crescimento celular, que nós estamos estimulando o maior crescimento celular dentro da nossa barriga, né? Imagina formar um novo ser. Está estimulando o neném a ser formado, tá estimulando o seu organismo todinho a formar algo também. Só que tudo tem um controle, tem um limite, né? Tem um time. E o outro momento é quando a gente entra na menopausa. Porque aí é outro grande distúrbio de hormônios, novamente, um pouco contrário, mas também vai mexer com toda a estrutura natural da sua pele. Vai mexer e vai aparecer. E os cânceres de pele, gente, no tradicional, vamos falar assim, no habitual mesmo, é surgir depois de uma idade. É a partir dos 60 anos que a incidência aumenta assustadoramente. A grande maioria das pessoas, independente da cor de pele, que tem predisposição ou teve uma vida muito exposta, né? O acúmulo do sol da vida toda é dos 60 anos para frente. Mas hoje, olha a outra curiosidade da atualidade. A gente pega cada vez mais pacientes mais jovens. É assustador. O último paciente que eu operei câncer de pele, pasmem, 26 anos. Eita. Mas a qualidade de vida dele já justificava em grande parte. Ele já tinha um histórico familiar do avô e ele sendo motoboy. E homem, porque Homem. a gente, mulher, pelo menos, a gente tem aquela precaução E de os passar um homens protetor, né? Os homens, eles os acham homens que é coisa têm mais, de menina, inclusive né? câncer de pele é muito mais, a incidência é muito mais, vamos dizer, é aumentada nos homens por conta disso, porque eles não se cuidam tanto. Não tem o cuidado que nós temos. Eu tenho um filho de 12 anos e ele joga bola. E, então, às vezes, tem jogo meio-dia, 1h da tarde. E eu coloco protetor na bolsa dele pro corpo e um pro rosto. Ele não usa. Aí ele fala,
Coisa de menina. Pois é. Ele não usa. E, tipo assim, é uma coisa diária que eu vivo Tá aí, brigando você com falou ele, uma mas coisa ele que não- vai ser algo a se pensar para o futuro. E todo mundo que está em casa assistindo pode prestar atenção. Por que hoje não existe um consenso de uma formação, de uma mentalidade de proteção e de prevenção? Por que não tem? Porque nunca um dermatologista raiz está fazendo isso que eu estou fazendo. Né? Não É foi verdade. divulgado, não Pois foi é. dito. Os professores em sala de aula, por que eu vou marcar uma atividade de campo, de ar livre com meus alunos, num clima de Cuiabá, Meio-dia. meio-dia num sol, que é um sol para cada cabeça, com criancinhas lá no sol? É errado, né? Cadê? Outra E também, coisa. se for, que Isso. oriente Como já é que uma ali, né, que escola tem de que ter. futebol, meus filhos fizeram isso, ia para a escolinha de futebol, nos horários mais extremos do sol. Se a gente já tem essa consciência um pouco de que, eu vou para a praia, eu tenho que usar o protetor solar e eu vou evitar o sol depois das 9 até às 16 horas. Né? Exato. A gente tem já um pouco de noção, mas falta pôr em prática. Então, isso é prevenção. Eu acho que pensar no futuro agora com uma mentalidade do dermatologista raiz e divulgar principalmente o que nós estamos fazendo aqui, vai ter tanto benefício, principalmente para essa geração, as crianças. Né? Vou matricular meu filho na aulinha de futebol. Ótimo, excelente esporte. Mas e aí, que horas que vai ser essa aula? É coberto? Provavelmente se é de campo, não. As aulas ainda, eles fazem à noite, mas quando tem, tipo, um campeonato, Aí é Às vezes qualquer o professor horário. aí falar, isso pra aí é passar, ele uma... passa, né? talvez se o professor passar O duro, orientar. aí entra outra questão. Usar o protetor numa atividade, né? Eu vou fazer pedal final de semana, eu vou pedalar até meio-dia, eu chego lá na Chapada meio-dia, tá bom, saio 4 da manhã, mas vai pegar sol. Aí você passa protetor. Os protetores solares dói muito no olho. Você já passou? E Ele suou? arde, Transpirou? né? Exatamente. Então, é um fator de rejeição ao medicamento, né? Ao produto. Pois é. Então, como é que você vai passar protetor solar no teu filho e vai levar ele para o campeonato de futebol? Eita, ainda tem mais. Eu Vai acho que escorrer ele já dentro dos usou esse olhos. argumento comigo pra Dói falar demais. que ardeu. É. Aham. Aí, eu tenho pacientes que trabalham na lavoura. Transpira muito. Põe o chapéu, põe Nossa. tudo, mas passa o protetor e tá caindo para dentro do olho. Não aguenta, dói que nem pimenta. É Então, verdade. aí a gente vai ter que, assim, pensar a tecnologia da indústria farmacêutica, tentar modificar os elementos químicos que contém lá, que vai causar essa ardência. E é futuro, gente. Eu não sei ainda o que tem que ser feito. Então, mas esse passo de formiguinha que a gente já começou a fazer, já é de muita orientação, de muita informação, de prevenção. Falta informação. Falta informação. Meu filho, ele não gostava de usar porque ficava muito oleoso. Fica cheio de Mas coisa. aí já deram um jeito Agora no já oleoso, tem porque tem os mais toques sequinho, secos, né? Isso. Tem toque seco, e eu acho Aí esse fantástico. ele já começou a usar. E meus pacientinhos com problema de acne, os adolescentes todos, né? Tem adultos com pele oleosa, que é genético, né? As peles oleosas, não pode usar nada oleoso, senão piora tudo. Né? Tem que ter os Nossa. famosos óleo free, óleo contra, efeito mate. Gente, ó lá na hora de comprar o Com cor, protetor. sem cor. Com cor, sem cor, não faz diferença. O que importa, eu sempre falo, é o FPS, é o número. Para o nosso clima, dependendo do fototipo, a cor da pele tem que ser no mínimo 60. E esses de 100, funciona? Olha, é uma... Ou é só química? Eu acho que ali tem alguma coisa que comprove mesmo que seja 100%, É. porque os elementos químicos hoje que o que se usa é uma tecnologia muito moderna, né? Dá para desconfiar, como a gente sempre fica assim, né? Só acredito se eu ver. Mas eu testei muitos protetores, tipo, passar um nessa mão, um 30 e passar um 60 neste, e aí a gente fica ao mesmo tempo no sol e vamos ver quem que bronzeou Você testou? mais. A gente pode fazer isso em casa, né? A roupa, as cores da roupa também, né? Se você usar uma roupa listrada de preto e branco, você vai ficar certinho, malhado. Faça isso para você Olha ver. isso. Pega uma roupa de listras preta e branca e vai ver onde que vai bronzear, onde que vai atravessar todinha a radiação. Com certeza não é o branco. Pois é. E pra tomar sol, o preto. Eu lembro quando eu jovem, Uhum. eu e a minha prima não tinha essa febre que tem hoje de marquinha. E hoje em dia eu já nem faço marquinha, mas quando eu era jovenzinha, Uhum. queria, né? Todo mundo quis.
E nós ficávamos ali e não saía nada. Eu e ela. Então, se eu soubesse naquela época que o preto ajudaria a puxar o sol. Mas aí você ia ter que tampar o corpo todo? Não ia dar certo. Não ia dar, não. né? Aí, tipo, eu vou usar um biquíni branco na área que eu quero fazer a marquinha mais para repelir, não bronzear, né? Para dar o contraste Isso. melhor. Talvez funcionasse. Esse aqui é qual? Colágeno? Esse? Doutora, se for assim, para você dar um conselho eterno para as pessoas, para ela ter os cuidados com a pele, o que você deixaria de mensagem? Tipo assim, pra... um conselho para a vida, né? Para a vida. Nossa, Pra que vida. legal. Olha, eu tenho que pensar de novo, vamos lá, porque é tanta informação. Um conselho não deixe para depois, não espere o envelhecimento para a gente tomar atitude de fazer, porque como a radiação ela é de efeito acumulativo, e tem estudos que diz que a radiação ultravioleta que entrou no teu corpo demora em média 25 anos para se dissipar e sair. Então a praia que eu fui quando eu era jovem, há 25 anos atrás, está saindo agora a radiação de mim. E aí, Nossa. do ano seguinte, do verão, do trabalho, da exposição diária, é acumulativo. Então, tendo essa consciência, eu acho que a mensagem é ter essa consciência de que a radiação do sol, ela é acumulativa e que quanto antes você começar a se cuidar, melhor. E aí entra outras questões, como a criança não pode usar o protetor diariamente, né? Mesmo que ela está exposta diário. Não pode. Tem fatores de crescimento que necessita da luz solar. Tem coisas do desenvolvimento mental, cerebral, fisiológico, que precisa da exposição diária ao sol. Então, assim, tem que saber quando começar a usar, né? Criança não usa, acima de 12 anos, sim, já tem indicação, mas abaixo não. O protetor solar nas crianças, quando elas, só ao se expor diretamente por mais de 10, 15 minutos, aí sim que passa. E é prevenção. E procurar informação. Eu acho que onde tem informação especializada, informação certa, as pessoas, elas começam a mudar por si só, né? E fazer a prevenção. Roupas claras. Vou passar mais do que 10, 15 minutos no sol, então eu já preciso do protetor. Passar um protetor solar. Nosso clima é indispensável. O nosso clima é muito quente. Se minha pele é mais clara, então eu devo usar um mínimo 60. Se eu já tive câncer de pele ou outra, né, lesão de pele ou uma rosácea, por exemplo, das doenças mais comuns, mas também tem doenças que não pode pegar sol, né? Então, rosácea, e eu preciso me expor ao sol. Toda semana eu tenho um tempo que eu tenho que, né, ficar no sol, no mínimo 70. Quanto mais alto, né, melhor. Mas e aí o pessoal fala assim, e a vitamina D, né? Agora vai faltar tudo, porque eu vou fugir tanto do sol e não vou produzir vitamina D. Gente, vitamina D, só 10 minutos, uma vez por semana. Nossa. Tira toda a roupa, porque não pode, né? Mas tem um horário. Não tem. Não? Quanto mais quente, melhor, mais ativa. 10 minutinhos. 10 minutos. 5 de frente, 5 de costas, na sacada da sua Vai lá e casa. volta. Porque pelos estudos, é a partir de 15 minutos que a radiação ultravioleta começa a ser deletéria ou fazer mal às nossas células. Até 15 minutos, não. Então, a gente fala 10 minutos. 5 de frente, 5 de costas, uma vez por semana. Vai lá no sol, mas tira a roupa, gente. Não adianta ficar lá, pôr o maiô, só as pernas e os braços. É corpo nu. No máximo de calcinha ou sem nada mesmo, vai lá e pega um sol. E outra, não pode ser sol que atravessa vidro. Não é o sol que bate na vidraça da sua janela e chega até você. Não. É o sol direto na pele para né, ser esses 10 minutos. Pouco tempo e pode ser sol de meio-dia. Quanto mais forte for o horário do sol, melhor ainda, ativa mais rápido. E nós precisamos da vitamina D, né? Não tem como você beneficiar uma coisa e fracassar totalmente na outra. E a vitamina D em remédio, em cápsulas, funciona? Eu tô tomando, Claro que funciona. tava faltando. Só que aí outra coisa, pessoal aí de casa de novo, olha só.
eu tomo vitamina D, então tá tudo bem, não precisa nem ir pro sol. Precisa, porque tudo que nós ingerimos, que entra no nosso organismo, ela fica na forma inativa. É como se fosse um caminhãozinho que está circulando na corrente sanguínea. Circulando não, ele está sendo arrastado na corrente, ele está seguindo o fluxo sanguíneo, mas ele não tem gasolina no motor para trabalhar por si só. E quem que é a gasolina do motor do caminhãozinho da vitamina D? A radiação solar. É o sol. Para ativar a vitamina que nós temos, é através do sol. Ele ativa, ele é o combustível para fazer esse caminhãozinho trabalhar. Senão ele não vai ter a função. Se você está tomando, ela é inativa. É como se não fosse nada. Nossa. E eu canso de pegar pacientes minhas que falam, mas a doutora que me passou não me explicou que eu precisava do solzinho. Continua inativa. É por 3 meses, uma vez por semana. E ok, E o nível só de isso, não me função falou. e absorção é mínima. do sol. O sol ativa. E outra coisa, gente, tem gente que pensa assim, ó. Eu preciso do sol porque a vitamina D vem do sol. Não, gente, o sol não tem vitamina que joga na gente. Ele ativa a que está no nosso corpo. Por isso que você tem que repor. Se está com nível muito baixo, tem que elevar o nível. Porque do que adianta você tomar sol também seu nível baixo? Né? Então, tem que estar lá no mínimo de 20. Hoje os estudos já estão modificando para 30 no mínimo, né? Eu já estou acreditando nos 30. E tem que estar ativa. E a vitamina D é um hormônio. A gente, né, acostumou a se chamar ela de uma vitamina, mas ela é um hormônio. E ela tem muitas funções que ainda não está bem definida, né? Os estudos não chegou à conclusão ainda da potência que ela é. Mas sabe que a principal é transportar, levar o cálcio para dentro dos ossos. Ela é muito importante na prevenção da osteoporose, da osteopenia, doenças ósseas de várias naturezas. Importante, né? Mas cuidado com o excesso. Mais uma coisa, a gente fica falando de vitaminas e o pessoal vai lá e compra. Tem gente que compra de 50 mil unidades e toma semanal. Tá totalmente errado. Lembra, gente? Hipervitaminose, ou seja, o excesso, se já passou daquele mínimo, já tá lá na tampa, você pode muito facilmente fazer um câncer por causa disso. Olha só. Né? Cânceres ósseos, excesso de cálcio que chega a gerar tumores ósseos. Calcificação de órgãos vitais por excesso de vitamina D. Então, existe assim um descontrole mental de todo mundo e pegar tudo na internet de um jeito jogado, sem muita orientação e achar que vai se automedicar. Apesar de ser uma vitamina, que é um hormônio, é uma automedicação. Se passou do limite, não tem que saber os níveis, né? Por isso que é importante um check-up. E o gineco, o clínico geral, pode fazer esse check-up, não necessariamente precisa ser um dermatologista. Doutora, a senhora falou sobre ativar aí a vitamina D, né? E vamos falar um pouco sobre colágeno. Como? Esse é o abençoado, é o meu favorito, é o assunto melhor. Eu quebro todos os mitos. Vai, doutora. Vamos falar. Será que tem como ativar ele? Como é que é? Faz Vamos para lá. ativar? O colágeno, ele realmente... Que toma, né? Pozinho, comprimido. Não sei. Tomando, eu ativo ele vem pra mim? Como Gominha, é que funciona? né? Hoje, gente, o que tem de farmácia vendendo gominha de colágeno, eu quero rir. E tem os de farmácia e tem os caseiros também, né? Tem cada um indicando. Os caseiros são os que mais dá vontade de rir. Cada um. Gente, falar de colágeno é comprar uma briga. Ai, meu Deus, meus colegas que acreditam nele, perdão. Vou falar a verdade, hein? É assim, gente, colágeno. É um absurdo esse modismo mundial. Essa tendência eu chamo efeito de manada. De repente surge um nome maravilhoso e todo mundo acredita que aquilo desceu numa nave espacial. Veio, se materializou e resolveu o problema da humanidade. E não é assim. Se fosse, tinha tanta coisa mais fácil para se resolver. Colágeno, primeira coisa, não há nenhum estudo que confirme que colágeno absorve pelo estômago.
Nada. Então, sabe aquele potinho maravilhoso que você paga uma fortuna, que dura só 15 dias? Você tá dando descarga nele todo dia. Olha Gente. Eu sou aquela pessoa que eu amo viajar. E eu falo, toda vez que eu vou comprar alguma coisa cara, eu penso assim, será que é melhor eu gastar o dinheiro com uma viagem ou acreditar nisso? Então, se a gente começar a fazer umas comparações do quanto a gente gasta com produtos caros que estão aí na mídia, tudo fantasia, vamos dizer, os fakes, né? Que não existe, gente. Não absorve. É marketing. Isso aí chama business de mundial. Então, olha só. Colágeno, só tem 2 formas da gente produzir colágeno. Vitamina C é comprovado cientificamente, a boa e velha vitamina C, e exercício físico. A união dessas coisas, estando bem equilibrados, níveis bons com a vitamina C e o exercício físico, isso vai produzir colágeno. Por que o exercício? Porque assim, há estudos que comprovam isso. A movimentação do ser humano é o que nos mantém em pé, rígidos, com força, com a nossa musculatura bem, né, fortalecida para aguentar a força do esqueleto, porque músculo só serve para isso, gente. É sustentação e força. Nosso esqueleto fica de pé por conta dos músculos. Mas o colágeno é o que sustenta a nossa pele, né? Se você ficar, vamos dizer, pessoa que está lá em coma há anos, está deitada, vegetando lá. A pele se torna um papelzinho. Bem A fina, flacidez sabe, a pessoa quando emagrece muito e fala assim, nossa, minha barriga virou um avental, porque a pele já estava totalmente espichada, afinou, e ela não tem tanto colágeno mais. Quando a pessoa está praticando, se você vê as pessoas que praticam muito exercício, vamos lá, um maratonista, pessoas que, né, treinam muito. Firme, né? Pele é firme, a pele é espessa. Quando eu opero um paciente mais jovem, que malha, que faz tudo, a pele tem uma espessura, nossa, fantástico. O bisturi sofre para dissecar tudo muito bem. Senão você fica ali mastigando, cortando, retalhando até cortar. É forte. Então, o colágeno não adianta tomar. Gominha, então, shake. Um monte de gente deve ter ficado triste agora. Fica triste, mas não, vai ficar feliz porque vai parar de gastar dinheiro com isso. Agora, aí o pessoal fala assim, mas e as outras proteínas, né? Whey, não sei o quê. Isso é maravilhoso. Isso funciona, absorve. Gente, é tamanho de partícula. Aí eles criaram lá micronizado, né? Particulado, não sei o quê, e colocam isso. Não é, não é. Então, assim, comprovadamente não absorve pelo estômago. O que absorve é muito pouco. Quando a gente fala não absorve, não é, porque uma parte vai. Mas ele não consegue atravessar essa barreira, né, da absorção, pelo tamanho das partículas. Mesmo sendo o micro. Aquele micro lá é outra ferramenta de marketing. Nenhum estudo, gente, eu desafio. Vai lá e pega o estudo científico comprovado e me mostra. E os bioestimuladores. Quando a gente fala quando a gente fala de colágeno. Bioestimulador de colágeno. Bioestimulador funciona em parte também, porque é algo, não é que eu tô bebendo, você viu? Ó, não é via oral. Não vai passar a barreira aqui, vai ser colocado onde eu quero. Então, tem uma ação, sim. A gente só não sabe delimitar o quanto é o resultado dessa ação, porque isso é diferente de organismo para organismo, de paciente para paciente, comorbidades que a pessoa tenha. Mas o bioestimulador de colágeno, que é feito de diversas formas, né? O laser, os próprios materiais que tem hoje, né? Tem tanto os absorvíveis e os não absorvíveis. Nossa, é uma imensidade. A tecnologia que eu falo que é utilizada para rejuvenescimento, cada vez é melhor, né? Mas, infelizmente, para bebê, nada. Então, vai na vitamina C, no exercício físico, que já... Funciona. Quando ficar meio flácido, aí já vai lá no bioestimulador mesmo. Aí é a hora que precisa ajuda, né? colocar. Vai ajudar bastante. Mas é uma série de coisas juntas, né? Não adianta a pessoa chegar lá toda enrugada, com 70 anos, e querer fazer um bioestimulador na primeira sessão, com apenas um único procedimento,
achar que vai ter milagre. Gente, a gente tem que ter uma consciência, né? Não existe nada milagre, milagroso. Gradativo, né? É gradual, é uma associação de coisas. Tem que tomar umas vitaminas, dosar os hormônios. A mulher que está em menopausa tem que fazer reposição hormonal, porque senão não adianta tomar colágeno, fazer esses trem e tudo. Porque vai só perder tempo e ficar frustrada. Não resolve assim tão simplesmente. E tem alguma idade que a gente começa a cuidar do colágeno? Do colágeno. Do nosso colágeno, estudos não dizem, não afirmam uma idade certa, né? Ai, tantos anos. Não. O que se diz é quando que a minha pele atingiu a maturidade e dali para frente ela começa, pelo processo natural do envelhecimento, a se perder, né? Perder o vício da juventude. Assim. Então, a nossa pele ela entra no ápice da maturidade aos 25 anos de idade. Mas tem alguns estudos que diz que entre os 35, em média, 35 anos é que você começa gradualmente o processo de envelhecimento. Ai, que triste. Eu acho que é antes, hein? Porque Hoje tem uma necessidade estética, o apelo sinto estético nosso é tão grande, porque nós estamos já assim, ó, nós estamos programadas a diminuir mentalmente, sem querer a gente faz isso. Então, assim, eu começo a aplicar Botox com 18 anos, doutora. Gente, eu fico chocada com isso. Ai, com 18 Chocada, anos. Tão 18 bom. anos. Mas pior que tem. Tem gente que começa. Então, não precisa. Aos 25 que a pele vai estar madura. Até lá, ela ainda é uma pele extremamente jovem, em mudanças e transformação da fisiologia mesmo do ser humano, do organismo. Então, pelo tudo que eu estudo, que eu vejo, é aos 35 anos que realmente a tua pele começa a envelhecer. E dali para frente, é um gradual de envelhecimento dessa pele. Mas aí se eu vou, vamos dizer, eu quero então prevenir que antes dos 35 eu já retarde mais o que eu puder, ótimo. Aí entra alimentação adequada, né, balanceada, tem que tirar os excessos de gorduras, de açúcares. Dos corantes, dos conservantes, os besterol todo que a gente, né, come, qualidade de sono, qualidade de cuidados de não fumar, com a saúde mesmo, não fumar, o álcool, o mínimo possível, porque tudo isso vai dizer se você vai envelhecer, começar realmente a acelerar com 35 anos ou não. E assim, quando a gente fala acelerar, não é que vai começar rápido, não, é lento também. E isso vai diferenciar de organismo para organismo, da qualidade de vida que você tem, do quanto você dorme, o quanto de água você bebe, se você faz exercício ou não, se você se expõe diretamente ao sol ou não. Tem gente que gosta muito de praia, piscina, tem gente que tem piscina em casa. Então, tudo isso vai ser diferente. Eu vejo muitos pacientes que eu opero, às vezes, câncer de pele, tem que fazer uns retalhos imensos, né? E, nossa, tem cirurgia que eu chego a dar 70 pontos no paciente. Eita! Então, eu já imaginava que era algo pequeno, sabe? Não. Que é manchinhas, então... Nós vamos fazer um pod só para falar de cirurgia depois. Não, Não, tem cirurgia tem assunto. É enorme. Então, assim, uma última paciente, assim, que eu fiz uma cirurgia muito grande, que foi um enxerto com área doadora, mais a área receptora, somando deu 105 pontos. Foi 50 pontos na área receptora e 55 pontos na área doadora, que eu tive que tirar do abdômen, porque ela já tinha pele muito fina. Às vezes a gente tira aqui da face interna do braço. E ela tabagista há mais de 20 anos. Muito trabalho na cicatrização. Essa foi uma das pacientes que eu tive mais problemas de cicatrização, dificuldade mesmo, a pele não colava, não fechava. Com todo cuidado, com tudo. Nicotina. Só para ver o tanto que interfere, né? A pele não cola, prejudica. Tem fatores que precisam... faz parte da nossa cicatrização. A regeneração de uma cicatriz, de um corte cirúrgico, precisa de elementos que quando você, ou é álcool demais, ou é medicação também. Tem muitos medicamentos que interferem nisso. E principalmente a nicotina. Gente, essa me deu trabalho. E assim, é desafio, porque você como médico, você entrega a cirurgia, você orienta passo a passo do pós-operatório imediato, médio e a longo prazo. Mas o paciente, por mais que ele cuide,
que seja uma pessoa bem esclarecida, que entenda a necessidade do cuidado do pós-operatório, o fator interno dele não vai ajudar. E como que eu faço? Aí você me fala assim, doutora, tem um remédio que remove essa nicotina para cicatrizar? Não. Aí que nem o paciente chega para mim, e aí, doutora, o que eu faço? Era pra ter parado de fumar lá atrás. Parar de fumar lá atrás. Né? Então, tem coisas, gente, que o médico não é um milagroso. O médico não consegue fazer tudo 100% e o bom resultado, né? A doutora tem um monte de pergunta aqui pra E eu converso demais. Acho que a gente vai ter que fazer Vamos mais fazer episódio, hein? Segundo episódio, porque tem pergunta que ficou. E o povo de casa vai ficar curioso também. Isso, Aí depois vai eu vou aguardar. fazer os cortes, eu vou colocar no meu também, vai dar muita pergunta lá, Vai, no meu vai Instagram. sim. Bacana. Pode fazer. Mas faz uma pergunta fácil, você acha que a resposta é curta? Vamos fazer um ping-pong Então vai, vamos. com a doutora. Vamos. Começa Você quer fazer desse. Esse é mais pessoal, doutora. Ah, tá. É um livro que marcou a sua vida. Só vem um na minha cabeça, tanto que marcou que essa é a resposta rápida. Chama-se Vida, da Louise Hay, uma escritora psicanalista americana que faleceu já tem uns 5, 8 anos mais ou menos. Maravilhoso. Esse livro mudou totalmente minha vida. É. Bacana. Um filme ou uma série que você gostou? Ai, vamos pensar nas últimas, a gente gosta tanto, né? Tem bastante, né? Ai, gente, eu gostei daquele... É Outlander. Eu sempre... Netflix, né? Outlander. Ah, porque é fantasioso, é um mix de guerra, de coisa real com ficção. Eu gosto dessa coisa assim. E tem romance no meio, né? Não, Ele tem tem de tudo tudo, um né? pouco. Eu assisti 2 vezes, você acredita? É. E tô vendo que esse tem continuação, que eu achei muito bom. Doutora, praia ou cidade? Ai, os dois. Eu não vivo sem cidade também. Uma música que levanta o seu astral. Levanta. Aff. Eu gosto de Te tanta anima. coisa. Tem uma música que eu amo. É uma música italiana, chama Felicità. Felicità. Nananana. Você é daqui de Cuiabá? Eu nasci em Rondonópolis. Mas eu me sinto cuiabana, moro aqui mais de 30 anos. É bem aqui em Rondonópolis. É. Doce ou salgado? Agora, na menopausa, eu acho que eu tô mais doce. Vai Tô mais mudando doce. tudo, né? Muda. Café ou chá? Café. Café sempre. Chá quase nunca. Café. Diz que rainhas bebem chá, hein, doutora? Ah, então eu não sou rainha. Eu sou a plebeia. Eu gosto de café. Um melhor conselho, assim, que você recebeu? Conselho para minha vida? Seja autêntica. Eu acho que eu aprendi isso com meu pai, com as pessoas que Verdadeira, né? estão ali dentro da sua casa, que te amam de verdade, né? Porque eu acho que conselho é só quem te ama de verdade que vai te dar o melhor. Verdade. Eu acho que foi isso. Seja autêntica e verdadeira, lute sempre na autenticidade. E eu não consigo mentir. Às vezes, eu deixo de fazer tanta coisa porque eu não sei esse jeitinho brasileiro. Não entra pra mim. Eu não consigo mentir. Principalmente mentir pra paciente. Eu não minto. Isso é importante. E agora uma frase, né? Uma frase para você deixar com seus pacientes, para as pessoas que estão ouvindo você. Uma frase. A pele é o maior órgão do corpo humano e precisa de mais atenção. Não é só da ginecologista que nós mulheres precisamos, mas o dermatologista raiz é na hora do seu sufoco, do problema, que eu acho que é o especialista que vai resolver. Nenhuma Certo. frase, né? Isso aqui é uma história já. Doutora, falou da pele agora na hora de fechar. Ah. Eu lembrei que eu tinha falado pra Regiane que quando a gente entra no seu perfil, tem aquele destaque lá, pelo amor de Deus. O que é aquilo? Como que tá Chocou aquela ela. paciente? Que eu deixei a primeira, né? Aham. Como que tá aquela paciente? Já tem um depois? O que é aqueles sintomas? Já tem um Tem depois. um sim. diagnóstico? Sim. O diagnóstico daquela paciente é uma escabiose, que é uma doença muito frequente, né? Há alguns anos está tendo uma epidemia no Brasil e ela foi negligenciada com tratamento com corticoides. Trataram ela como uma alergia, ela tomou injeções, inclusive, durante 1 ano. E ela chegou naquele nível.
Quando ela chegou até mim, ela tinha outros problemas, inclusive que afetou a imunidade, ela tinha engordado muito, ela estava inchada, na verdade, de tanto corticoide. Ela estava viciada completamente nos antialérgicos. A vida muda muito, né? Então, e ela estava com outras comorbidades juntas. Então, foi assim, eu não sei se foi pela ter tomado corticoide cronicamente errado. E teve um pouco de automedicação ali também, porque a pessoa em desespero, gente, eu vou falar para vocês, eu não critico tanto o paciente que vai no desespero e vai na farmácia e compra qualquer coisa e bebe. Ele só quer alívio e não estava conseguindo. Ela fez outras coisas e ela adquiriu outras doenças. Essa paciente já tem um pós dela que é muito lento. Ela teve internada na UTI do pronto-socorro de Várzea Grande por um tempo, por outras crises, outros problemas de saúde que afetou os rins. E parece que chegou um diagnóstico de suspeita de HIV associado. Então, assim, teve muito problema associado. E até hoje eu ainda não consegui. Ela está passando, assim, por uma convalescença de tudo isso. Uma pessoa que sofreu muito. Esteve internada por mais de 2 meses. Ela foi internada com um caso gravíssimo. E a parte da pele, graças a Deus, melhorou muito. Mas o tempo de internação e tudo que ela ficou é um caso bem triste. Eu ainda espero que ela retorne ao consultório, até eu tenho que entrar em contato de novo com a filha para conseguir trazê-la de volta para a gente conversar sobre tudo que aconteceu e pegar o resumo de todos os tratamentos, de todas as doenças paralelas e como foi resolvido, se ainda não, né, eu creio que acho que nem todas já tenham sido resolvidas, mas é um caso bem grave. E esse vídeo foi fantástico, foi ali que me despertou a necessidade de mostrar coisas verdadeiras na internet, porque a gente não vê casos graves assim, né? É um caso bem raro e por uma negligência, um erro na condução de um diagnóstico e ela foi no especialista errado de novo, foi no alergista e não num dermatologista e complicou daquele jeito, bem triste. Doutora, a senhora falou que ela estava com vários outros problemas também, né? É verdade que a pele fala, o corpo fala quando Sim. tá bem? Essa é uma questão, assim, nossa, muito importante a gente dizer para quem está assistindo a gente. Nossa pele fala. Quase todas as doenças internas vão ter, no mínimo, uma manifestação na pele. A primeira delas, que todo mundo conhece, febre. A pele esquenta. Calafrios, a pele esfria. Até as nossas emoções mexem com a nossa pele. A gente arrepia, a gente fica gelada. Então, aqui, tudo que está acontecendo, tanto no âmbito emocional, quanto no fisiológico, no metabólico, no catabólico, no estado de doenças, de agravamento, surgimento de doenças, principalmente as doenças de órgãos mais vitais, vai manifestar. A pele fala. Muitas vezes a gente diagnostica uma doença no fígado através da unha do paciente. Da cor dos olhos, da esclera do paciente, a gente já consegue ver que tem alguma doença. Tem formatos de lobo de orelha de pacientes cardiopatas. Tem doenças cardiológicas que a gente consegue pelo um simples sinal, aqui chama sinal de Frank. Então, assim, é conhecimento. É você olhar e saber que aquilo pode estar associado. Não é só a doença da pele, né? Doenças internas e manifesta. A tuberculose vem. Ínguas também, né, doutora? Parecia íngua Sim, no os corpo. nódulos, sim. As ínguas, né, que são aqueles caroços que ficam bem, às vezes até doloridos. São tudo manifestação de doenças internas. Uma das doenças, por exemplo, os linfomas. Linfomas faz o engurgitamento das ínguas, que é quando ele incha, ele cresce os linfonodos, né? Então, vários núcleos que a gente chama de ramificações desses linfonodos vão ficar bem espesso, você vai apalpar, você vai perceber. Se a criança tem uma amidalite, você pode apalpar por aqui ou aqui, você vai notar. Se ela é muito intensa, vai aparecer. Se tem um câncer de mama, né, procure na axila alguma coisa. Então, tem muitos nódulos que vão aparecendo, que são subcutâneos, mas se revelam através do olhar da pele, né? Tem que olhar, palpar. Uma das diferenças que, às vezes, a gente tem que prestar atenção é que se tem um nódulo, um caroço subcutâneo, da primeira coisa, quando a gente vai palpar esse paciente, a gente vê mobilidade, textura.
se ele é fibroelástico, ele é mais macio e ele se movimenta facilmente, é uma grande chance dele ser benigno. Na hora a gente já fala esse paciente, fica calmo. Ai, que bom, né? Eu inicio meus exames procurando informar do que Bom. pode acalmar. O paciente já chega desesperado. Você fala, ai, tira a roupa, vamos examinar. Ele já começa a ficar nervoso. Ai, eu tô desconfiado que isso pode ser coisa grave, porque meu parente, meu vizinho, amigo, cunhado do cunhado, meu primo, todo mundo tem uma história, né, sobre aquilo. Do medo, ele já chega com muito medo. E aí você fala, Ou já não. pesquisou no Google. Google, vamos apalpar, vamos olhar na lupa. Então, assim, eu tô com uma feridinha também que não sara, doutora, pelo amor de Deus. Já fica com o olho fechado, assim, ó. Olha, doutora, olha. E aí você pega a lupa e vê. Existe, eu falo assim, outros comemorativos da imagem numa lupa que o dermatologista, estando apto a enxergar, a ver, ele vai dizer se aquilo ali são prévias de um tumor que está começando ou não. Quando a gente põe na lupa, você vê tonalidade de coloração diferente numa pinta que é de olho nu, ela é marrom, ela é preta. Cuidado com as pintas azuis, né? A outra coisa, né? Existe pintinhas lá que você, de longe olhando, parece que é uma pintinha pretinha, um nevo simples. Mas quando eu aproximo a lupa, ele é um preto azulado. E são umas tão nítidas que você mesmo identifica. Às vezes tem paciente que fala, doutor, eu tenho várias pintas pretinhas, mas tem uma que é azul. Você acredita que ela é azul? Parece que eu pintei de canetinha. Ainda. Meu Deus. Uma é azul? Opa! Vamos ver essa aí azul? Então, essa pode ser transformada em melanoma. Meu Deus. E qual que é a importância agora de um dermato que não seja com foco na estética? Porque a gente está lá estudando doença, esses pequenos detalhes de uma pinta simples, até uma variação de cor. A hora que eu ponho a lupa, eu tenho que ver essas modificações. Tem vasinhos saindo como um solzinho, ele sai. Tumor maligno produz a própria vascularização periférica. E quanto mais branquinho o paciente, mais fácil a gente vê. Às vezes a gente só bate assim, você já viu. Vasinhos, tá todo... Parece a raizinha de árvore, assim, ó. Pessoas que têm rosácea, tem muito desses vasinhos. Então, olha outro detalhe. Como é que eu vou examinar um paciente de rosácea? Eu vou olhar só o vermelhão da pele? No meio da rosácea pode ter um câncer de pele? Pode. No meio de um monte de pintas benignas, as ceratoses seborreicas daquele do vovozinho, que é do idoso, que fica todo pintado. Ali pode ter um câncer de pele? Pode ter um, pode ter dois. Mas o que vai dizer? Lupa. Nem se olhar olho nu de longe, não suspeito, porque elas são muito semelhantes. São pequenas diferenças. E aí, quando eu olho tudo, eu falo, olha... Não tem nada que está atípico, né? Nada que possa dizer que está em transformação para maligno. Ai, doutor, eu quero tirar. Vamos tirar, faz uma cauterização ali e resolve. É superficial, né? Não precisa operar, não precisa biópsia. Eu dou tanta tranquilidade, eu não gosto de operar. Eu só peço biópsia para paciente de coisas que eu não sei. Porque aquilo que eu realmente sei, eu já falo, vamos tirar logo tudo porque eu sei o que é. Aí, quando tira tudo, com margem de segurança, vamos botar no frasco e vamos para a biópsia. Lá ele vai dizer qual tipo é. E se a margem está comprometida ou livre. Não porque eu quero saber o diagnóstico, entendeu? É treino, é prática, é de tanto ver. E isso tem que ter um profissional específico para isso, né? Tem que ter esse foco na doença. Exatamente. Doutora, olha para essa câmera agora e fala para as pessoas onde que elas te encontram. Nas redes sociais. Olha, gente, se você gostou desse nosso assunto de hoje, vai ter a continuação sobre cirurgia, que é a parte que eu mais gosto. Vai ter que ter. Ó, meu Instagram é @DRA de doutora, mas não precisa do ponto. Mariana Barros, tudo juntinho, tem um underline no final. E me encontra na clínica, né? Jardins de Eva, ali no Jardim Cuiabá, na pontinha do Jardim Cuiabá, número 966. É a nossa clínica lá. Eu e a minha sócia, a gente atende coisas sérias lá, muito sérias. Obrigada, doutora. Foi bom conversar com você e vamos marcar uma próxima. E para você continuar, né, recebendo esse tipo de informação, trabalho, político e muito mais do que estiver rolando por aí, se inscreva no nosso canal TPM Podcast. Até a próxima.